Os comportamentos da minha esposa estão cada vez mais estranhos. Eu não me sinto mais seguro em casa. Minha esposa, Lynn, e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda a nossa história juntos tem sido muito normal e nunca notei nenhum comportamento estranho ou sinal de alerta. Não posso enfatizar o suficiente o quão fora do personagem tudo isso é para ela. Lynn é muito gentil, inteligente e atenciosa. Ela sempre foi o tipo de pessoa sem frescuras. Ser infantil ou tentar me assustar não é algo que ela normalmente faria. Ela nem gosta de assistir filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir o Iluminado comigo porque sabia o quanto eu amava terror. Ela estava tão assustada que nem conseguiu assistir metade do filme antes de termos que desligar o aparelho. Ela não curte nada assustador e nunca gostou de pegadinhas. Simplesmente não é a praia dela. E tudo bem. Mas é isso que era tão estranho nisso. É tão diferente dela. Eu também devo acrescentar que ela nunca teve problemas de saúde mental e, até onde eu sei, isso não é hereditário na família dela. Eu sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental, mas nos 6 anos em que estivemos juntos, acho que eu teria visto algum tipo de sinal. 2 meses atrás, eu estava na cozinha fazendo um café para mim antes do trabalho. Eu estava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que não conseguiria ir ao Dunkin' Donuts para minha dose matinal habitual. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo corredor em direção à porta da frente, quando por acaso notei Lynn me espiando do outro lado da esquina à minha frente. Eu só conseguia ver seus olhos e uma mecha de seu longo cabelo escuro pendurada na parede. O resto do corpo dela estava escondido atrás da esquina. Quase derramei meu café quando a vi. Eu realmente queimei meus lábios. Nossa, Lynn. Eu disse, limpando algumas gotas de café da minha calça. Você me assustou pra caramba. Ela imediatamente sumiu de vista como uma criança que foi pega. Eu a ouvi correndo em direção à sala de estar, e quando cheguei à porta da frente ela já estava fora de vista. Foi muito estranho, e totalmente fora do personagem dela, como eu disse, mas também achei meio engraçado que ela estivesse sendo mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e a chamei de esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, ouvi-a rindo. O comportamento dela era um pouco estranho, mas certamente não era algo para chamar um padre. Eu esqueci disso na hora do almoço e quando cheguei em casa ela estava normal. Eu não mencionei isso e ela também não, e a vida continuou. O próximo incidente aconteceu 3 dias depois. Eram cerca de 2 da manhã e eu tinha acordado para pegar uma bebida. Eu estava de pé na ilha da cozinha, jarradião na mão, quando senti uma forte sensação de que estava sendo observado. Por alguma razão, olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa me encarando de volta. Ela estava me espiando do outro lado da ilha, olhando para mim com olhos arregalados e sem piscar e sorrindo. Sorrindo como o gato Cheshire. Eu gritei, admito. Não de irritação, mas de medo. Por alguma razão, naquele momento eu estava assustado. Ao som do meu grito, Lynn correu para trás, para fora da minha vista, suas mãos e pés batendo no chão de ladrilhos enquanto ela saía correndo da cozinha de 4. Eu não corri atrás dela, nem gritei atrás dela. Eu apenas fiquei ali congelado em choque, me perguntando o que porra tinha possuído para fazer isso. Demorei um pouco mais do que gostaria de admitir para voltar para cima, mas finalmente consegui. Quando cheguei ao nosso quarto, Lynn estava deitada de lado, dormindo. Ou pelo menos fingindo estar. Fiquei ali por um tempo, observando sua respiração para ter certeza de que ela realmente estava dormindo. Eu tive a sensação de que ela poderia pular em mim no momento em que eu me deitasse na cama. Mas ela não pulou. Eu subi na cama e ela nem se mexeu. Sua respiração era suave e profunda e eu estava começando a me perguntar se eu tinha sonhado com a coisa toda. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para tomar café e, depois de lhe entregar uma caneca e beijar sua bochecha, decidi perguntar a ela sobre o assunto. O que foi aquilo ontem à noite? Perguntei, mantendo um tom leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu a testa sobre sua xícara de café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava falando. Você estava me espiando de novo. De lá. Eu disse, apontando para o lugar no chão perto da ilha da cozinha. Ela seguiu meu olhar, e quando olhou de volta para mim, ela caiu na gargalhada. Ela riu tanto que eu não pude deixar de me juntar a ela. Você me assusta pra caralho às vezes, sabia? Eu disse. Ela riu e colocou sua xícara no balcão e envolveu seus braços em volta do meu pescoço. Você me assusta o tempo todo. Então acho que estamos quites. Ela provocou. Nós nos despedimos e fomos para o trabalho. Enquanto eu dirigia, fiquei pensando em como tinha sido assustador vê-la sorrindo para mim daquele jeito, atrás da ilha. Os sons que suas mãos faziam no chão enquanto ela se arrastava para longe. Eu disse a mim mesmo que ela estava apenas tentando ser boba. Apenas tentando se juntar a mim no meu amor por todas as coisas de terror. Não é que eu tivesse medo dela.
Mas ainda assim não me pareceu certo. Comecei a vê-la me espiando cada vez mais. Às vezes, ela espiava por trás do sofá ou das cortinas da sala de estar. Uma vez, ela até conseguiu entrar no velho baú da avó que fica no pé da nossa cama. Eu talvez nem soubesse que ela estava ali se as velhas dobradiças do porta-malas não a tivessem denunciado. Ela tinha a tampa apoiada apenas o suficiente para que apenas metade do seu rosto aparecesse. Ela estava sorrindo como uma criança animada. Era enervante. Eu nem sabia o que dizer a ela. Tudo o que eu conseguia fazer era encará-la. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei por que diabos ela estava fazendo isso. Ela não respondeu, mas fechou a tampa lentamente, trancando-se dentro do porta-malas. Eu apenas fui embora, me sentindo perturbado. Eu não entendia por que ela estava fazendo isso, mas claramente a deixava feliz. Eu só esperava que ela se cansasse do jogo rapidamente. Lynn não me espiou pelas próximas 2 semanas. Comecei a pensar que ela tinha acabado com sua brincadeira estranha e fiquei aliviado. Estávamos assistindo a um programa na Netflix uma noite e eu disse brincando que não havia me espiando ultimamente, e que ela devia ter desistido de seu jogo de espiã. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse, talvez eu tenha melhorado nisso. Eu não disse nada, mas fiquei pensando se ela estava brincando ou não. Pelos próximos dias, não consegui parar de pensar no que ela tinha dito. Ela ainda estava me espiando quando eu não estava olhando e eu simplesmente não tinha notado. E se sim, o que diabos ela estava ganhando com isso? Comecei a me sentir paranoico, constantemente verificando se ela estava observando da esquina ou atrás de uma porta. Eu ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava à minha vista. Eu me sentia estúpido e um pouco louco. Mas depois de algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de olhar atrás de móveis e paredes e disse a mim mesmo que era apenas uma memória ruim. Então, alguns dias atrás, as coisas pioraram muito. Lynn saiu para ir à casa de uma amiga, e eu relaxei no sofá e joguei alguns jogos no meu laptop. Por volta das 21 horas, entrei no chuveiro e, enquanto tirava o sabão do meu cabelo, senti aquela sensação horrível de que estava sendo observado. Abri os olhos lentamente e quase tive um ataque cardíaco. Lynn estava espiando por trás da cortina do chuveiro, sua cabeça inteira esticada para dentro do chuveiro, deixando apenas seu corpo do lado de fora. Seu longo cabelo escuro pendia contra a cortina, as pontas pingando água. Sua boca estava aberta em um sorriso terrível, olhos arregalados e vermelhos, como se ela não piscasse há algum tempo. Eu gritei e pulei de volta contra a parede. Ela não se moveu nem seu sorriso vacilou. Sua maquiagem escorria por suas bochechas em 2 listras pretas. Ela parecia tonta e completamente perturbada. Eu estava aterrorizado pra caralho. Ficamos assim por alguns momentos, nenhum de nós disse uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela lentamente puxou a cabeça para fora do chuveiro, e eu observei sua figura borrada através da cortina enquanto ela se movia para trás em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro bateu, forte o suficiente para sacudir o espelho. Gritei de novo e pulei do chuveiro para trancar a porta. Fiquei dentro do banheiro por mais de 1 hora. Talvez eu tenha exagerado para alguns de vocês. Mas, brincadeira ou não, eu não ia mais aturar essa merda maluca. Era isso que eu ficava dizendo a mim mesmo enquanto andava de um lado para o outro no meu banheiro, parando para ouvir na porta a cada poucos minutos. De repente, ouvi um som abafado, e pressionei meu ouvido contra a porta do banheiro, me esforçando para ouvir. Não consegui ouvir nada, mas imaginei Lynn parada do outro lado da porta, rindo de sua piada. Senti uma onda de raiva. Fiquei além de puto por ter sido feito para me sentir assustado na minha própria casa, e me esconder no banheiro por 1 hora. Tudo por quê? Alguma piada? Se era uma piada horrível. Que porra é essa, Lynn? Eu gritei. Essa merda está ficando muito irritante. Esperei que ela se desculpasse, ou me chamasse de babaca. Mas em vez disso ouvi um gemido fraco, tão baixo que me perguntei se eu tinha ouvido, e então silêncio completo. Lynn, gritei, sem conseguir nem esconder a tremedeira na minha voz. Não obtive resposta. Apenas minha própria respiração pesada. Juro por Deus, pare com isso, porra, gritei, batendo meu punho na porta. Esperei que ela me xingasse, algo que eu esperaria de mim falando com ela daquele jeito. Eu nunca gritei com ela antes. Mas não havia nada. Apenas o gotejamento ocasional do chuveiro. Não vou negar que estava assustado. Com muito medo de abrir a maldita porta e encarar minha própria esposa. Esperei mais uns 30 minutos, o que parece uma vida inteira quando você está assustado. Finalmente decidi que não ia passar a noite me escondendo no meu banheiro, então me ajoelhei e espiei por baixo da porta. Quase esperava ver o rosto dela me espiando, mas felizmente não vi. Eu conseguia ver direto do corredor até o topo da escada, mas nada de Lynn. Não sabia se deveria ficar feliz com isso ou não.
Olhei por alguns minutos, esperando para ver a cabeça dela aparecer no degrau mais alto, mas isso nunca aconteceu. Levantei-me, minha mão pairando sobre a porta e me preparei mentalmente para abri-la. Girei a fechadura lentamente com dedos trêmulos, e estava prestes a abri-la quando ouvi um som que ainda me faz sentir enjoado quando penso nisso. Um gemido, mais alto do que antes, mas dessa vez eu consegui dizer exatamente de onde vinha. Virei minha cabeça para a porta do armário como se estivesse em câmera lenta, e fixei os olhos em minha esposa que estava me espiando pela pequena fresta. Seus olhos ainda estavam arregalados como sempre e sua boca estava aberta no sorriso mais grotesco que eu já tinha visto. Eu nem gritei. Eu estava com muito medo até para isso. Suas mãos estavam apertadas no peito, o corpo tremendo de puro deleite, como se ela mal conseguisse conter sua excitação. Um gemido curto e rouco borbulhou de sua garganta, profundo e cru, enviando um arrepio por todo o meu corpo. De alguma forma, consegui abrir a porta do banheiro e corri o mais rápido que pude descendo os degraus, pegando minhas chaves e meu telefone da mesa da sala antes de correr para fora, para o meu carro. Eu podia ouvir sua risada estridente atrás de mim, mas não a ouvi se aproximando. Não me incomodei em fechar a porta da frente. Saí de casa mais rápido do que deveria, tremendo o tempo todo, seja de medo ou de frio. Talvez um pouco dos dois. Eu não tinha pegado um casaco ou mesmo um par de sapatos. Eu ainda estava de cueca e meu cabelo ainda estava úmido. Dirigi direto para a casa do meu irmão Chris, a cerca de 40 minutos de distância, ignorando toda e qualquer ligação e mensagem que recebi. Não chequei meu telefone até estar estacionado com segurança na garagem do meu irmão. Lynn ligou 4 vezes e enviou uma enxurrada de mensagens, todas se perguntando para onde eu tinha ido e por que saí daquele jeito. Joguei meu telefone no painel com raiva, furioso com sua atitude indiferente. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente vestido apenas com uma cueca boxer, mas me disseram para ficar o tempo que precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e me perguntou o que aconteceu. Eu disse a ele que Lynn e eu brigamos, mas não entrei em detalhes. Eu não queria que ele pensasse que eu estava exagerando, deixando minha esposa por causa de uma brincadeira, mesmo que fosse estranha. Quer dizer, eu não a encorajei por anos a relaxar em vez de ser tão sério o tempo todo? Eu queria que ela relaxasse e se soltasse, mas isso definitivamente não era o que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Lynn me encarando de dentro do armário. Saber que ela estava lá comigo o tempo todo me arrepiou. Ela nunca tinha saído do maldito banheiro. Em vez disso, ela entrou no armário e bateu a porta do banheiro para me enganar. O simples pensamento de voltar para casa me dava ansiedade. Eu me virava na cama, sem conseguir dormir. Chris acabou me dando um comprimido para dormir, então eu pude descansar um pouco. Meu sono foi cheio de sonhos terríveis. Todo o rosto sorridente de Lynn. Acordei assim que o sol começou a nascer. Meu corpo dolorido doía do sofá, e eu me sentia esgotado. Eu sabia que teria que ligar para Lynn em algum momento, mas não sabia o que dizer a ela. Eu não iria para casa a menos que ela me desse sua palavra de que nunca mais faria merdas assustadoras. Eu só queria minha esposa de volta. Seu eu sério e normal nunca pareceu tão bom para mim. Eu estava pensando em ligar para ela e dizer isso, quando aquela sensação familiar tomou conta de mim. Eu estava sendo observado. Eu estava olhando para o teto, meu coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais eu ignorava a sensação, pior ela ficava. Meus olhos se afastaram do teto quase por conta própria. O rosto dela estava pressionado contra a janela ao lado do sofá, olhando para mim com o mesmo sorriso escancarado. Baba escorria pelos lábios dela, deixando 2 longas listras no vidro. Eu não sabia há quanto tempo ela estava ali, mas algo me dizia que ela estava ali há um bom tempo, possivelmente a noite toda. Não me incomodei em gritar, embora estivesse com medo de que a raiva superasse qualquer medo que eu sentisse naquele momento. Pulei do sofá e bati minha palma contra o vidro. Lynn, você está louca? O que diabos há de errado com você? Vá para casa. Eu gritei. Agora. Ela não se moveu, e sua expressão medonha nunca mudou. Se alguma coisa, seu sorriso só cresceu, como se ela nunca tivesse ficado tão eufórica. Eu podia ouvir Chris e sua esposa se movendo no andar de cima. Como se Lynn pudesse ouvi-lo hoje de seu lugar lá fora, sua cabeça se contraiu levemente na direção deles, e ela começou a fechar a boca lentamente. Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Virei-me para vê-lo e sua esposa Rebecca descendo as escadas correndo. Quando me virei para a janela, Lynn tinha sumido. O único sinal de que ela tinha estado lá eram as 2 faixas de baba ainda pingando no vidro. Tentei explicar a Chris e Rebecca sobre acordar e ver Lynn me observando pela janela. Eles estavam céticos, quem não ficaria? Chris e eu fomos para o local em frente à janela, mas não havia pegadas na terra, apenas um leve entalhe. Provavelmente animal, Chris imaginou, e eu não discuti.
Ele e Rebecca presumiram que eu sonhei o episódio inteiro, mas eles não entenderam, e eu estava cansado demais para explicar a eles. Liguei para sair do trabalho naquele dia e desliguei meu celular. Eu não queria encarar Lynn. Só falar com ela era demais para mim naquele momento. Eu realmente comecei a acreditar que algo estava irreversivelmente errado com ela. Que não importava as promessas que ela fizesse, nunca mais seríamos os mesmos. O pensamento me entristeceu profundamente. Chorei a maior parte da manhã. Ao meio-dia, imaginei que estava pronto para confrontá-la. Dar a ela uma última chance de se explicar. Eu poderia pelo menos dar a ela depois de 6 anos, eu disse a mim mesmo. Liguei meu telefone e vi as dezenas de mensagens que ela havia enviado, todas de uma esposa aparentemente preocupada. Podemos falar? Eu te amo. Por favor, me ligue. Estou realmente preocupado. Você pode responder? Simplesmente venha para casa. E mais do mesmo. Todas as mensagens dizendo que ela me amava e que ela me queria em casa. O quão preocupada ela estava. Nenhuma maldita falando sobre a merda maluca que ela fez. Como se ela não estivesse agindo como um personagem de um livro de Stephen King. Até as mensagens dela eram diferentes. Ela normalmente mandava romances só para me dizer para pegar um pão. Você pensaria que ela teria mais a me dizer depois de suas travessuras bizarras. Eu sei que provavelmente parece infantil para alguns de vocês que estão a quilômetros de distância dessa situação. Mas se você visse o jeito que Lynn olhou para mim, como ela saiu correndo de quatro como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, então eu acho que você acharia minha reação justificada. Acabei ficando com Chris e Rebecca por mais uma noite. Ontem, só acordei depois do meio-dia e, felizmente, não vi o rosto de Lynn me observando pela janela. Não quero me intrometer, porque não é da minha conta. Mas essa briga é algo que pode ser consertado? Rebecca perguntou. Ela tinha feito um sanduíche para nós dois no almoço e eu sabia que ela queria tocar no assunto sem parecer intrometida. Eu não sei. Eu só. Ela é como uma pessoa diferente. Eu disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Eu ainda não estava pronto para ela ou Chris saberem a extensão total da loucura de merda de morcego com a qual eu estava lidando. As pessoas mudam bem. Mas ela continua sendo a mesma mulher com quem você se casou. Talvez vocês dois só precisem conversar sobre seus problemas. O que quer que esteja acontecendo, tenho certeza de que pode ser consertado. Ela disse, sempre a pacificadora. Acho que já passou disso agora. Não acho que falar ajudaria. Simplesmente não confio nela. Eu disse. As palavras feriram meu coração. Eu sentia falta e amava minha esposa. Mas como eu poderia viver com alguém assim? Viver com medo constante não parecia muito atraente. Lynn te ama. Ela deve estar absolutamente arrasada. Ela disse. Não sei sobre isso, eu disse. Bem, ela certamente pareceu assim para mim. Nunca a vi tão chateada. Muito diferente da Lynn que eu conheço. Rebecca disse, balançando a cabeça tristemente. Demorou um minuto inteiro para que suas palavras realmente fossem assimiladas, e quando isso aconteceu, senti o medo se espalhando pela minha pele. E espera. O que você quer dizer? Você a viu? Você viu Lynn? Eu perguntei, minha boca subitamente seca. Rebecca sentiu casualmente como se esse fato não fosse combustível de pesadelo. Talvez para ela não fosse. Ela passou aqui esta manhã, logo depois que Chris saiu para o trabalho. Ela disse, limpando os pratos da mesa. Mas eu não vi o carro dela. Talvez ela tenha pegado um Uber ou algo assim. Beck. O que ela disse? Ela entrou? Eu perguntei, o suor começando a brotar na minha testa. Comecei a olhar ao redor, examinando os cantos como se um predador estivesse à espreita atrás deles. Não. Ela só perguntou se você já estava acordado e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse que não. Só disse para te deixar dormir. Ela disse enquanto lavava a louça. Só isso? Ela não disse mais nada? Perguntei. Não. Mas ela parecia horrível. Como se não dormisse há dias. Acho que você deveria ligar para ela. Levantei-me da mesa e agradeci a Rebecca pelo almoço. Eu me senti um pouco melhor ao saber que pelo menos ela não tinha entrado. Ainda assim, eu precisava checar 2 vezes se as portas estavam trancadas. Fiquei sentado por um tempo tentando descobrir o que fazer em seguida. Eu não queria ir para casa, mas senti que devia Lynn ajudá-la se pudesse. Eu não tinha feito um juramento de amá-la e honrá-la na saúde e na doença? Claramente ela estava muito doente. Se ela estivesse doente, o que eu realmente acreditava que ela estava, eu tinha que tentar conseguir a ajuda que ela precisava. Mas eu nem sabia por onde começar.
Eu não queria chamar a polícia, e além disso, o que diabos eu ia dizer a eles? Que minha esposa estava me espiando? Que ela estava sendo assustadora? Por mais bizarra que ela tenha sido, ela ainda não tinha cometido nenhum crime. Ainda não, pelo menos. A polícia provavelmente teria dito que eu estava exagerando. Mas isso não era uma brincadeira. Parecia errado. Perigoso até. Como se algo sinistro se escondesse sob seu sorriso. Eu sabia que, como marido dela, eu tinha todo o direito de interná-la, mas e se ela simplesmente agisse normalmente na presença deles? Ela obviamente conseguiu enganar Rebecca, fazendo-a pensar que ela era apenas uma esposa preocupada. Contanto que os médicos não a considerassem um perigo para si mesma ou para os outros, eles não teriam escolha a não ser liberá-la após 72 horas. Eu me senti perdido e sobrecarregado. Então fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Liguei para a mãe dela. Eu não queria, acredite. A mãe dela, Mariane, e eu nunca tivemos os melhores termos. Nunca brigamos ou algo assim. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era realmente fácil de se conviver. Ela quase nunca sorria e quando fazia, apenas seus lábios se moviam em um sorriso fino, deixando seus olhos tão vazios quanto antes. Ela exalava uma aura que fazia com que ela parecesse estar permanentemente na ofensiva. Eu só a conheci 2 vezes e ambas as vezes foram para visitas tão curtas. Tive a impressão de que ela não me aprovava para sua filha. Lynn sempre nos conduzia para fora rapidamente, pois ela não queria que eu me sentisse desconfortável, o que eu era grato. Estar na companhia de sua mãe era quase insuportável. Como andar em vidro. Fiquei feliz quando nos mudamos para 3 estados de distância, então não precisávamos vê-la com frequência. Fiquei feliz em evitar a mulher, mas precisava da ajuda dela. Eu realmente não queria falar com ela, mas eu tinha que falar com alguém que conhecesse Lynn melhor do que eu. Então eu cerrei os dentes e fiz o que tinha que fazer. Sim. Ela respondeu, já parecendo irritada. Mariane, sou eu, bem. Você tem 1 minuto para conversar? Perguntei. Eu podia ouvi-la estalar a língua em irritação. Estou no meio de assinar alguns cheques, mas se você insiste, acho que posso me dar um momento. O que você quer discutir, Benjamin? Ela disse, friamente. É sobre Lynn. Ela está agindo estranhamente e eu queria saber se você tem alguma ideia se há algo. Fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil acompanhar sua divagação, Benjamin. O que é que você quer de mim? Ela perguntou. Eu quase podia vê-la ali parada em seu suéter fino e calças, batendo as unhas impacientemente na mesa. Eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho? Ou possivelmente algum problema de saúde mental? Eu perguntei. Houve uma longa e desconfortável pausa que eu não conseguia dizer que era porque ela estava apenas pensando, ou outra coisa. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou. Não tenho certeza se essa é uma das suas piadas, Benjamin, mas se for, não acho graça. Agora, tenho negócios a tratar, como eu disse, então, se você não se importa, ela disse, mas eu a interrompi antes que ela pudesse se livrar de mim. Mariane, não é brincadeira. Estou sinceramente preocupada com a saúde mental de Lynn. O comportamento dela tem sido muito errático ultimamente. Estou muito preocupada com ela e imaginei que, como mãe dela, você também estaria. Eu disse, minha frustração evidente na minha voz. Se você está realmente preocupada, então sugiro que envolva os profissionais de saúde. Não sei o que você espera de mim. Ela retrucou. Eu podia dizer que ela estava a segundos de desligar e, por algum motivo, eu estava desesperada para não deixá-la. Eu tinha a sensação de que ela sabia muito mais do que estava deixando transparecer. Por favor. Se não for por mim, faça por Lynn. Eu tentei. Ouvi uma respiração fraca e trêmula, como se ela estivesse tentando manter sua personalidade de aço, mas não conseguindo. Mariane? O que foi? Comecei. Benjamin, não sei o que te dizer. Meu único conselho seria procurar ajuda profissional. Não ligue mais para cá. Adeus. Tentei ligar para ela, mas ela desligou. Tentei entender a ligação e a recusa dela em me ajudar. Mesmo que ela não gostasse de mim, por que ela não iria querer ajudar a própria filha? Eu não conseguia entender isso. Tentei repetir a conversa, desesperada para encontrar algo que eu tinha perdido. Depois de um tempo, quase desisti, até que me lembrei das últimas palavras dela para mim. Procure ajuda profissional, ela disse essas palavras com um pouco de urgência. Eu poderia estar apenas me agarrando a qualquer coisa, mas não, eu tinha certeza de que sua voz havia mudado um pouco quando ela disse isso. Como se fossem muito importantes. O que ela quis dizer? Presumi que ela estivesse se referindo a profissionais médicos, mas talvez ela estivesse se referindo a outra pessoa. Alguém que ela não se sentia confortável em dizer diretamente, por algum motivo.
Ou talvez eu estivesse apenas desesperado. Esperei Chris chegar em casa e, depois de uma conversa muito longa e exaustiva com ele e Rebecca, convenci-os de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica. Não contei tudo a eles. Eu não estava preparado para entrar em detalhes ainda, mas contei sobre nosso último encontro. Como ela se escondeu no banheiro, me espiando do armário. Eles estavam obviamente chocados, mas felizmente acreditaram em mim. Eles também só queriam ajudá-la. Ainda assim, não achavam que fosse tão sério. Estranho, talvez, mas não perigoso. Eles só ficavam dizendo que Lynn devia estar fazendo algum tipo de brincadeira estranha. Talvez para o YouTube, Rebecca ofereceu, mesmo que sem muito entusiasmo. Chris não achava que deveríamos envolver a polícia ainda. Em vez disso, ele se ofereceu para ir comigo, e eu aceitei prontamente. Ele raciocinou que conversar calmamente com ela, tentando persuadi-la a ir de boa vontade, era o melhor recurso. Eu concordei em fazer do jeito dele. Pelo menos eu não entraria naquela casa sozinha. Nós dirigimos até lá esta manhã, logo depois do café da manhã. Não tinha como eu ir à noite. Quando entramos na garagem, meu estômago começou a dar cambalhotas. O carro dela não estava lá, mas mesmo assim não baixei a guarda. A porta da frente estava entreaberta, e por uma fração de segundo pensei que veríamos os olhos dela olhando pela fresta. Eu estava tremendo e começando a suar. Chris, no entanto, estava bem. Ele esperou que eu abrisse a porta, com as mãos nos bolsos como se estivesse dando um passeio pelo parque. Invejei sua ignorância. Empurrei a porta e imediatamente fui atingido pelo cheiro de podridão. Chris sentiu o cheiro também, e ele entrou na casa atrás de mim com o nariz franzido. "O que vocês usam para limpar o chão aqui, merda?" Chris murmurou. "Cale a boca." Eu disse, meus olhos correndo ao redor em busca de qualquer sinal de Lynn. A casa estava mortalmente silenciosa e escura, apesar de serem 10 da manhã. Todas as cortinas estavam bem fechadas, impedindo a entrada de qualquer luz do sol. Se eu não tivesse saído 2 dias antes, teria pensado que a casa estava abandonada. Nós andamos por cada cômodo, verificando cuidadosamente qualquer lugar onde ela pudesse se esconder, ocasionalmente chamando o seu nome. "Por que diabos você está olhando embaixo do sofá?" Chris perguntou eventualmente. "Não estamos procurando sua esposa?" Ele estava olhando para mim como se eu fosse um idiota. "Vamos subir." Eu sussurrei. Ele balançou a cabeça, mas me seguiu escada acima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. No caminho, meus sapatos esmagaram pedaços de vidro que pareciam estar espalhados por alguns degraus. Notei que um dos retratos de casamento de Lynn e eu que estava pendurado na parede ao longo da escadaria tinha sido quebrado. A moldura estava torta, todo o vidro removido. Olhei para a foto, um nó se formando na minha garganta. Tínhamos tirado a foto logo depois de sair da igreja, depois de dizer nossos votos. Ela estava tão linda em seu vestido branco. Olhei para o lindo rosto de Lynn. Nunca imaginei que seu rosto seria uma fonte de terror para mim. Subimos o resto dos degraus e verificamos o quarto de hóspedes, mas ele parecia completamente intocado. Eu estava hesitante em entrar no banheiro, meu medo daquela noite voltando de repente. Chris percebeu e se ofereceu para entrar sozinho, mas eu não podia deixá-lo fazer isso. Então entramos juntos, verificando o armário e o chuveiro. O banheiro parecia não ter sido tocado desde a noite em que saí. "Não acho que ela esteja aqui, bem. Por que você não arruma algumas roupas e tentamos voltar amanhã ou algo assim?" Chris disse. Eu assenti e fui para o nosso quarto e enfiei algumas roupas em uma mochila. Quando chequei dentro do nosso armário, me deparei com a fonte do cheiro e engasguei. Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor do rosto. Ele teve que ficar perto das escadas para se afastar da visão e do cheiro. Olhei para baixo em choque para o que havia dentro do meu armário do quarto. Encharcados no tapete, havia pelo menos uma dúzia de globos oculares, todos cuidadosamente dispostos em pares. Alguns eram tão grandes quanto uma moeda de 25 centavos, enquanto outros eram tão pequenos quanto uma bola de gude. Olhei para os olhos que ela havia coletado de pequenos animais e me perguntei como ela os havia conseguido, e estremeci com o pensamento. Cara, eu pensei que estava mal com o vício em sapatos da Becca. Mas foda-se. Sua esposa está aqui coletando globos oculares. Chris disse, engasgando. Bem, acho que deveríamos ir. Ele gritou do corredor. Estou ficando enjoado. Tudo bem. Peguei minha mochila e fechei a porta do armário no meu novo pesadelo. Saí para o corredor e respirei fundo. Eu podia sentir o gosto da podridão na minha língua e não conseguia evitar engasgar. Quem diabos alinha os olhos no armário desse jeito? Chris murmurou. Tentei te dizer que ela precisava de ajuda. Eu disse. Ela não precisa de ajuda, bem. Ela precisa de um maldito exorcista. Ele disse. Você vem ou o quê?
Eu não suporto mais o cheiro. Suas palavras morreram em sua garganta, e seus olhos se arregalaram de medo. Não perguntei por quê. Eu podia sentir. Alguém estava me observando e não achei que fossem os olhos no armário. Virei-me, meus olhos lentamente examinando o quarto. Cristo, sussurrei, quando finalmente vi o que tínhamos perdido. Debaixo da cama, encolhida de lado, nos observando com a excitação de uma criança na manhã de Natal, estava a minha esposa. Ela juntou as mãos logo abaixo do queixo e elas tremiam ansiosamente. Agora que ela sabia que tinha sido encontrada, eu podia ouvir os ruídos baixos que ela estava fazendo. Uma espécie de soluço em sua garganta, como se a excitação fosse demais para ela. Era enervante, para dizer o mínimo. Olhos arregalados e aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim me dizia para correr, mas eu me forcei a fugir. Esta era a minha esposa. Não importa o quão distorcida, ela ainda era a mulher com quem me casei. Eu tinha que ajudá-la. Lynn. Eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas sua cabeça balançou para frente e para trás em 2 movimentos rápidos como se ela estivesse concordando. Baby. Eu só quero ajudar, ok? Você pode. Você pode me deixar fazer isso? Eu perguntei. Eu tinha dado um único passo para frente, me aproximando dela como um tipo de animal perigoso. Eu te amo, Lynn. Eu disse suavemente, dando mais um passo para perto. Ela deixou um pequeno gemido escapar de sua boca escancarada e eu tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros estavam começando a tremer, e seus olhos ficaram tão grandes quanto o pires. Eu me agachei para poder vê-la melhor, e imediatamente vi o sangue. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Elas tremiam mais quanto mais perto eu chegava, como se ela mal conseguisse se conter. Lynn. Você está machucada? Você está sangrando. Eu disse. Ela balançou a cabeça novamente, seus dedos ensanguentados se movendo para cima e para baixo como se estivessem tocando um piano invisível. Eles ocasionalmente roçavam seu queixo, deixando manchas de sangue em sua pele. Eu queria recuar de desgosto. O cheiro que vinha dela era revoltante. Eu podia sentir o vômito tentando subir pela minha garganta. Seus lábios estavam secos e esticados, finos, com sangue escorrendo entre as rachaduras. Eu sabia que ela não sairia sozinha, mas não queria deixá-la no estado em que estava. Cheguei mais perto e estendi a mão para ela. Os sons de soluços excitados ficaram mais altos e suas mãos tremeram, os dedos flexionando. Foi então que pude ver o sangue escorrendo entre seus dedos. Meu Deus, Lynn. Você está sangrando. Eu disse. Instintivamente, estendi a mão para pegar a dela, mas antes que eu pudesse tocá-la, sua mão saltou em minha direção. Uma dor aguda atravessou meu braço, e eu caí de bunda. Meu braço queimava, e eu podia ver o sangue pingando no carpete. Olhei para ela em choque e a vi sorrindo loucamente, seus dedos segurando um grande caco de vidro. Você está bem aí? Chris perguntou atrás de mim. Virei a cabeça ligeiramente e acenei para ele, embalando meu braço no peito. Quando me virei para encarar Lynn, vi que seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando para mim. E também não estava mais sorrindo. Ela estava olhando para além de mim, seus olhos encarando Chris do jeito que um leão faminto encararia um antílope. Sua boca ainda estava aberta, mas estava torcida em um rosnado. Levantei-me e comecei a andar de costas pelo corredor, com medo de tirar os olhos dela. Você está sangrando? Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Lynn começou a sair rapidamente de debaixo da cama, o caco de vidro ainda em seu punho. Chris. Corra. Vá. Eu gritei. Ele devia estar com muito medo de se mover porque um segundo depois eu senti minhas costas baterem nele. Ele ainda estava de pé no topo da escada, encarando o horror que era minha esposa. Lynn tinha rastejado completamente para fora de debaixo da cama e estava parada na porta do quarto, seu rosto contorcido de raiva. Seu corpo inteiro estava visivelmente tenso. Sangue escorria por seus dedos e no chão. Jesus, Lynn. Chris disse, você está brincando de esconde-esconde? Eu me estiquei para trás e o empurrei em direção aos degraus. Mexa-se, Chris, eu disse o mais baixo, mas com firmeza, que pude. Lynn balançou a cabeça em movimentos rápidos e bruscos, e começou a sorrir, esticando a boca cada vez mais aberta, de modo que seu queixo parecia tocar seu peito. Ouvi Chris murmurar uma prece e então ele estava descendo as escadas correndo. Fiquei no topo dos degraus, preso entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda séria e autopreservação. Eu só quero ajudar. Eu disse, sufocando as lágrimas. Seus olhos focaram em mim mais uma vez enquanto ela lentamente levantava o copo, segurando-o na frente dela. E então ela começou a correr em minha direção, sorrindo com total excitação. Felizmente meu corpo assumiu o controle e eu voei escada abaixo pulando 2 ou 3 degraus de cada vez.
Eu cheguei à porta da frente antes de senti-la pular nas minhas costas, envolvendo seus braços em volta do meu pescoço, sua boca aberta perto do meu ouvido para que eu pudesse ouvir aqueles terríveis sons de soluço de perto. Eu a sacudi de mim, jogando-a no chão. Senti uma dor lancinante nas costas quando ela foi, mas eu abri a porta da frente e corri para o meu carro. Chris estava parado no jardim da frente, falando ao telefone com a polícia. Eu não disse uma palavra, apenas corri para o meu carro e pulei para dentro. Chris entendeu a dica e me seguiu, ainda na linha com o 911. Fiquei olhando pelo espelho retrovisor, certo de que haveria ali, correndo atrás de nós. Mas nunca a vi. Fui direto para o pronto-socorro e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou para casa para fazer uma busca, mas, claro, Lynn não estava lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou parente por um tempo e entrar com uma ordem de restrição o mais rápido possível, mas nenhuma dessas coisas importaria. De alguma forma, eu simplesmente sabia. Deixei Chris em casa e fui para um motel a 1 hora de distância. Eu queria colocar o máximo de distância possível entre mim e Lynn. É aqui que estou há 4 horas. Pensei que talvez a polícia a encontrasse, talvez eles conseguissem a ajuda que ela precisa desesperadamente. Mas agora não penso assim. Porque há 40 minutos recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Eu encontrei você. E uma foto anexada. A foto era escura e granulada, mas eu soube imediatamente o que era. Não havia como confundir o olho da minha esposa. Comecei a digitar isso imediatamente depois. Não sei o que fazer. Estou sozinho e assustado, e não consigo evitar sentir que estou sendo observado.